professor Marco Antônio Villa. O Foro de São Paulo, você destacou, foi criado em 1990. Alguns espalhavam que era uma espécie de internacional comunista. Estavam totalmente equivocados. Não sabiam que era uma coisa, nem sabiam que era outra. A Internacional Comunista foi fundada em 1919, em Moscou, por Lenin, quando nem existia ainda a União Soviética. 2 anos após a Revolução Russa, mas 3 anos antes da criação, em 1922, da União Soviética. E a Terceira Internacional Comunista, sob a direção de Moscou, existiu até 1943 e funcionava os partidos comunistas como braços de Moscou, dos interesses da União Soviética, e foi extinto quase no final da Segunda Guerra Mundial, em 1943. O Foro de São Paulo não tem nada a ver com a Terceira Internacional, é uma outra coisa. Primeiro, que não há um centro diretor. Segundo, onde está o comunismo? O comunismo no sentido de Marx e Engels, do manifesto de fevereiro de 48 e toda uma bibliografia que se estende pelo século XIX e pelo século XX, que os que falam em comunismo nunca leram sequer a orelha ou a quarta capa. O Foro de São Paulo era uma união de grupos, uma união de grupos de esquerda aqui da América Latina e Caribe, e a gente fala em Caribe porque no Caribe tem regiões não latinas, daí a expressão e Caribe, holandeses, de origem holandesa, inglesa, etc. Essa união de esquerda no sentido de coordenar uma política de enfrentamento, entre aspas, do imperialismo norte-americano. A grande questão é que isso na prática nunca existiu. E no caso brasileiro havia alguns, inclusive de um astrólogo, que já não está entre nós, pela graça do Senhor, que espalhava isso, e as fake news distribuíam, achando que tinha uma organização comunista na América Latina. Não tinha comunista, nada disso. Agora, o que o Lula vai fazer lá? Perder tempo. E por que perder tempo? Ao participar de uma reunião do chamado Foro de São Paulo, ele terá de falar de democracia. Onde há democracia na Nicarágua? Primeira pergunta, não há. Há uma ditadura que substituiu outra ditadura, a ditadura sandinista que substituiu a ditadura Somoza. 2, Cuba, a mais longeva ditadura da história da América Latina. 3, Venezuela, milhões de venezuelanos abandonaram o país e abandonaram por causa da ditadura. 4, assuntos muito mais relevantes para o presidente Lula do que conversar sobre o óbvio, dizer que o céu é azul, de noite está escuro e de dia está claro. Quais assuntos? Só 2, para não ir a muitos. O orçamento que vai ser votado no segundo semestre, que é fundamental para o ano que vem, para a recuperação econômica. E 2, reforma tributária. Então, ao invés de perder tempo em reuniões que não levam absolutamente a nada, a não ser a água no moinho, não da direita, porque o ex-presidente da República não é de direita, hein? Ele é extremista. Direita era a UDN, União Democrática Nacional. Direita era o Partido Social Democrático do passado, aquele que a professora Lucy Hipólito fez o mais brilhante trabalho, recentemente falecido, inclusive. O extremista que governou o Brasil não é de direita, não é liberal e não é conservador. Então vamos colocar o pingo nos is e cortar todos os t's. O presidente Lula tem mais o que fazer do que perder tempo numa reunião que vai estar presentes pessoas que têm perspectiva absolutamente antidemocrática e que viola, inclusive, os princípios da Constituição Cidadã, como bem definiu o deputado Ulisses Guimarães quando da sua promulgação, a 5 de outubro de 88.